emagrecer não é fácil não, né? A gente sabe muito bem. E muitas vezes, nesse processo de reeducação, de emagrecimento pela saúde, a gente fracassa. O que leva a esse, digamos, insucesso? Eu vou conversar agora com a psicóloga Carolina Landa, com a gente via remota, né? Durante esse período aí, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos aqui na nossa salinha do Manhã Total. Carolina, bom dia, obrigada pela sua participação. O que leva a esse insucesso? Esse fracasso pode estar relacionado, por exemplo, a uma autossabotagem? Sim, eu costumo falar que existem 3 questões principais que podem estar levando a isso, né? Primeiro, a questão de planejamento, né, e organização, que é fundamental no processo, né, de emagrecimento. Então, quando você tem essa rotina planejada, você consegue prever ali possíveis questões que vão acontecer no meio do caminho, possíveis dificuldades, possíveis imprevistos, né, que podem acontecer. Então, esse é um ponto principal, né, ter essa organização, esse planejamento. O segundo ponto é a questão do controle emocional, né, lidar bem com as emoções. Então, quanto que isso está afetando nessa relação com a comida? Então, se o problema não é fome, né, então comer não vai ser, né, a resolutiva para isso. E um outro ponto também é a questão do equilíbrio alimentar. Então, você entendendo esse equilíbrio, que existe um meio termo, né, entre você fazer escolhas conscientes, entender o que funciona para você, entender a questão de preferências alimentares, aí você consegue entender qual que vai ser essa chave para esse emagrecimento, né, eficiente, e entendendo que você vai sim poder comer o que você gosta, mas entendendo que existe um equilíbrio, né, de escolhas, de momentos. Então, acho que são 3 pontos, assim, principais que a gente pode, né, levar em consideração para esse não sucesso, né, nesse processo de emagrecimento. Essa questão da escolha, né, esse autocontrole de você observar e entender, olha, isso aqui eu quero comer porque vai me fazer bem, isso, a ansiedade pode atrapalhar em muito essa escolha que é tão definitiva para esse sucesso? Sim, com certeza. Né, entender qual o nível, né, dessa ansiedade, como que essa ansiedade está presente, né, entender as principais crenças que estão por trás, né, o que são essas crenças, né, são esses pensamentos que às vezes a gente acaba fortalecendo e acreditando neles, né, então eu escuto muito assim, eu não consigo emagrecer. Então, isso já é uma crença, já é um pensamento, né, sabotador, né, que te impede de alcançar esse sucesso, né? Então, entender essas crenças, esses pensamentos, nessa relação dessa ansiedade, é o primeiro passo, né, ter consciência, não, essa ansiedade está atrapalhando, né, de onde vem essa ansiedade, para assim a gente poder traçar as principais estratégias para poder mudar essa relação. E às vezes esse fracasso vem ao longo de muito tempo da vida. A gente sabe quantas pessoas, né, que entram nesse processo de reeducação e que de repente vão fracassando ao longo da vida. E chegam num determinado momento de pensar assim, a minha relação não é muito boa com a comida. Isso acaba acontecendo também? Sim. Existe muito essa relação das dietas, né? Então, das dietas restritivas ao longo da vida. Então, assim, eu já atendi, por exemplo, pacientes que começaram a fazer dietas, assim, com 12, 13 anos. Tem essa relação com a comida desde muito cedo, né? De autocobrança, de controle. Então, é preciso entender onde começou, né? Entender todo esse processo e hoje, né? Em que lugar essa pessoa está, né? Quais são as dificuldades, né? E entender esse histórico também é importante. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a psicóloga Carolina Landa, que está conosco aqui, falando sobre esse insucesso no emagrecimento, os 3 fatores que ela disse para a gente no começo da conversa, vou pedir para ela trazer novamente, e se você quiser participar, 99897.000, já volto com você, Carolina. A gente sabe que emagrecer não é fácil. Fala a verdade, minha amiga, meu amigo. Fala a verdade. Às vezes a gente fica na peleja, né? O ano não, a vida inteira, né? E colecionamos fracassos, insucessos.
Eu estou conversando com a nutricionista clínica e também especialista em emagrecimento, a Carolina Landa. Carolina, deixa eu trazer para você, porque claro que a gente vai compartilhando aqui experiências, né? E eu tenho a Elielma que me contou o seguinte, né? Enquanto a gente estava ali no intervalo, ela falou o seguinte: sou muito ansiosa, sofro muito antes do tempo, não estou conseguindo me olhar no espelho, né? Não gosto do meu corpo. Antes ela pesava 53 quilos, agora ela é mãe de 3 filhos, então ela percebeu essa mudança no corpo e está vivendo esse momento. Agora ela está com 63 quilos. E aí, está angustiada, né? Você é especialista em emagrecimento, o que a gente pode dizer para Elielma? No primeiro momento, é importante a gente entender essa relação da ansiedade e perceber se ela é uma ansiedade que a gente consegue ter estratégias, né, pensando eu como nutricionista, ou se realmente é uma ansiedade que já não está permitindo muito ali um avanço, né, nesse processo, se é uma dificuldade muito grande. E se não seria também interessante ali um acompanhamento com uma psicóloga, juntamente para entender, né, essa relação. De uma forma mais, esse trabalho em conjunto faz com que seja mais eficiente, né, esse processo. Então, em primeiro ponto, entender, né, qual o nível dessa ansiedade, como que está sendo, né? Mas pensando pelo lado nutricional, tem várias coisas, vários pontos que a gente pode trabalhar, né, vários pontos de atenção, mas principalmente ela entender que talvez o corpo dela já não é o mesmo, né? Então entender que ela teve essa relação, então hoje ela é mãe, então o corpo dela teve essas mudanças, entender quem ela é hoje, né? E como que esse processo de emagrecimento ele pode ser mais leve e ele pode fazer mais sentido nessa vida que ela tem hoje, né? Então traçar metas, estipular assim, pensando mais para esse lado, vou me tratar com carinho, vou ter um pouco assim de paciência comigo, entender que o corpo muda e que de acordo com esse meu novo corpo, né, eu vou pensar em estratégias para poder alcançar esse objetivo de emagrecimento, se for esse o objetivo dela. Carolina, tem uma outra situação também, você como especialista em emagrecimento, como nutricionista, às vezes a pessoa começa a reeducação alimentar e limita muito a alimentação. Aí fica só naquele pratinho básico, né? É o franguinho com a salada de segunda a sábado, de segunda a domingo, vai limitando tanto que isso também pode levar a esse fracasso? Sim, e isso pode levar em várias questões, principalmente a gente pensando no metabolismo. Então, o nosso corpo, ele não pensa, né? Ele não entende que a gente quer emagrecer. Ele pensa na nossa sobrevivência, na nossa saúde. Então, quando a gente tem esses processos muito de restrição a longo prazo, o corpo se assusta com esses processos. Então, ele tende a limitar e a diminuir esse metabolismo. Então, é aquele clássico, eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é lento. E esse metabolismo lento vem muito desses processos, né? Então, a mulher não entende que quanto mais restrição, né, e quanto mais a longo prazo, pior vão ficar todos esses mecanismos e o corpo não vai responder da mesma forma. E isso vai levar a uma grande frustração, por ela não entender, nossa, eu faço tudo certinho, né? Eu tô comendo menos, eu tô cortando alguns grupos alimentares e mesmo assim eu não emagreço, né? Porque o ponto não é esse, né? O ponto é entender o que me levou esse ganho de peso, né? O que está influenciando isso e a chave do emagrecimento realmente sustentável é você entender o que te levou a esse peso. A partir daí, você consegue traçar estratégias para as dificuldades. Porque todo mundo foca na alimentação, né? Mas existe o fome emocional, que vem das emoções, isso precisa ser levado em conta, planejamento, organização dessa rotina, para que tudo fique ali mais tranquilo para ela levar, né? Para que ela tenha tempo de gerir todas as atividades, incluir alimentação, atividade física, né? E entender escolhas. Então, existem várias coisas para a gente trabalhar. E o principal ponto é entender, nem tudo é só alimentação. Muitas pessoas focam no que comer, mas
mais importante do que isso é como se come. Então, esse é um ponto muito importante. Eu queria que você lembrasse para a gente aí os 3 pontos importantes. Você falou das emoções, né? da questão das estratégias, das escolhas. Repete para a gente, por favor, para que as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos amigos também estão conversando aqui comigo, viu, Carol? Que são importantes para a gente se lembrar todos os dias. Sim, o primeiro ponto é o planejamento e organização da sua rotina. Então, ter uma agenda que funcione para você. Então, você tem a sua rotina de trabalho, então tem muitas, como eu atendo mulheres, então muitas mulheres que são mães, que têm essa rotina com os filhos. Então, você precisa ter essa rotina que realmente caiba ali esse processo dentro, né, da sua rotina. Então, primeiro, planejar os seus horários, as suas refeições. Isso é o principal ponto. Quando você tiver fome, você já tem ali opções, por exemplo, na geladeira pré-prontas, então isso facilita a rotina, né? Isso facilita também a questão do comer emocional. Então, quando surgir o comer emocional, se você tem opções, já te ajuda para você não comer qualquer coisa que tiver ali. Então, a partir do planejamento, esse é o ponto de partida. A partir disso, o resto vai se organizando. O segundo ponto é o comer emocional. Então, é lidar com essas emoções, entender o porquê, o que está faltando ali, quais que estão sendo realmente os gatilhos que estão te levando a comer. Então eu estou trabalhando muito, eu estou estressada. Então, será que, se o problema não é fome, o problema é o estresse, né? Que tal, então, pensar em outras alternativas para você encontrar um descanso, encontrar uma leveza na rotina, para não fazer esse caminho de procurar a comida como um refúgio, né? Então, entender essa relação das emoções com a comida. E o terceiro ponto é a questão do equilíbrio alimentar. Então, entender que existe um caminho do meio, sim. Você pode comer o seu docinho, que você pode comer os seus alimentos ali que você gosta, que são diferentes. Às vezes as pessoas pensam, eu gosto, né, de uma pizza, de um sanduíche. Isso também faz parte de uma alimentação saudável. É só entender que vão ter momentos para se comer esses alimentos, né? Será que precisa todo dia? Será que precisa toda hora? Então, entender essa relação de equilíbrio mesmo, encontrar um meio termo para você não precisar cortar tudo, né? E consumir ali o que você gosta. Então, acho que são 3 pontos principais. E que, né, você falando aqui conosco, é muito autoconhecimento que a gente precisa trabalhar. Preciso muito agradecer a Carolina Landa, que é nutricionista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Carolina, muito obrigada. Espero conversar com você numa próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço. Um beijo para você. É isso, né? A gente, esse autoconhecimento sempre desafiador.